E aí, traders! Tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise do Pro dessa quarta, dia 5/3, cara, onde vamos ter Champions League, o restante dos jogos das oitavas de finais. Vamos ter alguns jogos da Premier League do Egito, que eu vou trazer também, Conmebol Libertadores para vocês. Já estou aqui com o meu café, espero que vocês estejam com o de vocês. Vamos dar início aí a essa análise, tentar extrair o melhor dessa quarta-feira. E cinzas, né? Muita gente deve estar se recuperando do carnaval aí, que deve ter quem pegou pesado, tá na recuperação. Vamos lá. Feyenoord contra Inter. Cara, um jogo muito interessante. O Feyenoord, cara, é um time bom. Aí a gente não pode negar que é um time bom. Mas, cara, quando a gente compara com a Inter, é complicado, cara. A Inter é um time muito sólido, muito bem estruturado. Porque a gente vê o Feyenoord um bom time, um ataque interessante, um meio bom. Mas a Inter é um time sólido. E a Inter é tipo um Real Madrid, a Inter, esses times são muito difíceis de ser vencidos, porque eles sabem se defender muito bem, eles têm uma estrutura de jogo muito bem feita e muito bem treinada, cara. É difícil ganhar desse tipo de time. E quando a gente vê aqui esse time da Inter, vive um momento bom, cara. Eu diria que o melhor momento da temporada da Inter. Teve um empate agora contra o Napoli, não foi o mais esperado aí para talvez assumir uma liderança do campeonato italiano, mas está ali na disputa, vem bem também na Champions. E quando a gente pega o time do Feyenoord, é o contrário. Teve uma classificação aí boa em cima do Milan, mas eu vou te dizer, o Feyenoord se classificou por um vacilo do Theo Hernandes, que, cara, aquela expulsão tirou o Milan da jogada, o Milan ia se classificar. Então, o Feyenoord deu um golpe de sorte ali, contou com a sorte. Não vive o melhor momento na temporada, a gente vê aqui o Feyenoord perdendo para os times ali até bem mais fracos. No próprio campeonato teve muita dificuldade nesses últimos jogos, não conseguiu vencer com tanta facilidade. Quando vence, vence apertado. E vai pegar um time muito sólido. Cara, o time do Feyenoord me dá um certo medo ali no ataque, apesar de ultimamente não vir com um ataque tão bom. E a Inter, para mim, é um time muito sólido na defesa, que se defende muito bem. Então, acho que o time do Feyenoord vai ter muita dificuldade. O time do Feyenoord perdeu bastante peça. Inclusive, aqui o seu artilheiro, o Santiago Giménez, saiu do time, entre vários outros. E ele ainda está realmente, depois dessa perda da janela, tentando se encontrar novamente para montar um time 100% eficiente. Enquanto a Inter está com o seu time aqui a todo vapor, fez algumas contratações pontuais, mas os principais são os mesmos. O time tá bem montado. E, cara, pra mim é um jogo pra Lei Feyenoord. Não tem muito o que falar. Eu espero que a Inter consiga dominar esse jogo, porque tem tudo pra sair já vitoriosa lá na Holanda, porque pra mim é muito melhor. Quando a gente fala no tipo de gol, a bola aérea da Inter também é muito superior e pra mim é um ponto sim pra se explorar um Lei Feyenoord nas bolas aéreas. Próximo jogo que eu trago já às 4 da tarde, vamos ter aqui o Al-Ahly contra o Garchin. Cara, o time do Garchin não é um adversário todo ruim, mas também não é um grande visitante. E vai pegar o Al-Ahly, que é um dos grandes mandantes. Apesar de vir com alguns empates, é um time que não perdeu dentro de casa. É um time que está tendo um negócio bem under ali, toma pouquíssimos gols, mas também não está fazendo tanto quanto a gente espera dele. Vem aqui no campeonato pau a pau com o Pirâmides, está com 3 pontos de desvantagem, sabe que tem que ir pra cima mesmo, tem que ir buscar as vitórias, porque se vacilar e o Pirâmides abrir mais vantagem, fica complicado. Ainda vai ter a volta, né? Então ainda tem outro jogo com o Pirâmides que ele pode descontar esses 3 pontos, mas para isso ele precisa se manter no campeonato, se manter vencendo. Então é muito importante, principalmente dentro de casa. Eu acho que esse lei aqui pode ser um lei interessante. O grande problema desse lei geralmente é a liquidez, mas se você tem um stake menor, isso não vai ser problema para você. Outro jogo interessante é o do próprio Pirâmides contra o Cerâmica, cara. O Pirâmides que vem numa race impressionante dentro de casa. Ó, empatou a última no dia 1/11, depois só vitória, ganhando inclusive do Zamalek, de outros times bons dentro de casa. Vem com um ataque muito bom, convencendo um time que geralmente já ganha no primeiro tempo. E quando a gente pega com um adversário que não ganhou nenhuma partida no primeiro tempo, que joga muito melhor no segundo, isso traz mais motivações para o Lei Zebra, se mostra um jogo melhor. É um time que não tem um ataque muito forte e também não tem uma defesa ruim, um time bem equilibrado, cara, mas para mim um jogo muito favorável pro time do Pirâmides. Então eu acho que esse Lei Cerâmica e esse Lei Gachi pode ser interessantes aqui para quem gosta de trabalhar na Premier do Egito. O problema é, igual eu falei, liquidez, mas se você tem um stake menor, pode ser um jogo muito interessante para você. Próximo jogo que eu trago aqui para a gente analisar é o PSG
contra o Liverpool. Cara, o time do Liverpool é um dos times aí que tá jogando talvez um dos futebols mais redondos da Europa. É um time que vem muito bem entrosado, os jogadores jogam lá há bastante tempo. Não é um time com grandes estrelas. A gente vai ter um Salah, que fez seu nome lá já. A gente vai ter um Van Dijk, que fez seu nome lá. A gente vai ter ali um Luiz Dias, que para mim se torna um atacante no máximo ok. E, cara, do outro lado a gente vai ter um PSG que também não tem grandes estrelas esse ano, mas que tá jogando um futebol também bem redondo, principalmente pra França. Cara, um PSG que perdeu, um time super estrelado, que perdeu suas estrelas, hoje vem ali com o Dembélé como seu principal jogador, que vem jogando muito bem. E, cara, um confronto muito parelho. Eu vejo, no geral, o Liverpool melhor, mais preparado. Mas se tem um time que tu não pode subestimar, esse ano é esse PSG, cara, que vem jogando muito bem, que vem sendo um time muito chato, que sabe atacar muito bem. Qual é o ponto aqui que eu fico muito preocupado nesse PSG? Cara, eu não confio ainda na defesa do PSG. Não é uma defesa... Aqui parece uma defesa sólida, mas a gente está falando de um campeonato onde tem times para esse nível de jogo muito fraco, então eu acho que a defesa do PSG não é tão sólida assim. E o Liverpool, cara, tem um ataque muito bom e muito rápido. O ponto principal para mim do Liverpool é contra-ataques, é explorar a defesa. O PSG é um time que ataca com muita gente e acaba deixando sua defesa desprotegida. E para mim o Liverpool tem uma defesa sólida. Então, cara, eu acho esse jogo muito difícil pro Matt Odds, porque eu não vejo o Liverpool indo para cima, principalmente no primeiro jogo. E eu vejo que o PSG tem essas falhas na defesa. Acho que é um jogo muito aberto. Cara, pra mim é um jogo com muita cara de ambas marcam, de over 2,5. É um jogo também pras bolas paradas, porque temos ambos times muito fortes, mas não tem discussão. O Liverpool é muito melhor. E, cara, eu acho que vai ser muito mais duro pro Liverpool do que o pessoal tá esperando. Acho um jogo pra assistir, talvez vai ser um jogo sensacional, talvez o melhor do dia, mas pra trabalhar, um jogo muito difícil. Próximo jogo, vamos ter um clássico, Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, cara. Dois times que agora estão se bicando demais, principalmente nesses ano passado e esse ano, que o Leverkusen melhorou muito, que o Xabi lá fez o Xabi Alonso fez um trabalho fenomenal no Leverkusen, transformou numa equipe de ponta. Um time que, cara, praticamente não perde na Alemanha. Esse ano já não é igual ao ano passado, que tá ganhando todas, mas vem muito bem. E vai enfrentar o Bayern de Munique, cara, que pra mim tem um ataque fenomenal, um ataque muito bom, onde a gente tem ali com o Kane, cara, que tá jogando muita bola. Pra mim, o time do Bayern tá sentindo um pouco a falta do Davis, que vem alguns jogos sem jogar. Eu acho que já vai jogar agora contra o Leverkusen. Ele é um cara que cria muito, que participa muito, que faz ali uma jogada diferenciada. Mas, cara, pra mim o time do Bayern tem um ataque muito forte. Esses dois times a gente está acostumado a ver. Nunca é um jogo fácil. Dois times com ataques bons, dois times com defesas, de certa maneira, boas também. Pra mim, o time do Bayern, o que me dá essa sensação é que o time do Bayern, às vezes, aqueles zagueiros deles me passam uma certa desconfiança. Cara, vacilam demais, então eu fico meio assim, cara. Não acho um jogo fácil, mas... Cara, geralmente, nesses jogos grandes, o Bayern crescia e ganhava em cima do Leverkusen. Mas, no histórico recente de Pokal, uma Copa, o Leverkusen saiu melhor, mas num jogo único. Quando a gente procura aqui Pokal aqui 2020, o Bayern ganhou, só que era outra época. Depois, as outras Copas, o Bayern ganhou. No histórico geral, a gente vê que o Bayern tem uma grande vantagem em cima do Leverkusen. Mas se a gente pega o histórico recente, 2024, Leverkusen, empate. Então faz um tempinho. A última vitória do Bayern em cima do Leverkusen foi em 2022. O Bayern tá com um fantasminha, com uma pulguinha atrás da orelha. E sempre tem aquele negócio do Harry Kane. Ah, nunca vai ser campeão e tal, não sei o quê. Cara, não sei. O mercado dá um bom favoritismo aqui pro Bayern de Munique. Esse Leverkusen, cara, é duro. É difícil, viu? É difícil. Eu tô achando só do Bayern um pouco baixo. Pro que tem sido os últimos confrontos.
Eu sei que tem volta e tal, é um clássico, os times se conhecem muito, vai ser um jogo muito pegado, mas eu acho saúde um pouco baixa. Na bola parada, 2 times de bolas aéreas muito fortes mesmo. Eu acho que o Leverkusen tinha uma bola aérea melhor, decaiu um pouco, mas ainda é muito boa, cara. Então as bolas aéreas dos 2 lados vão ser muito perigosas, tem que dar uma analisada no live para ver quem vai estar melhor, ou até um jogo para se comprar dos 2 lados mesmo. E cara, eu acho que um jogo para gols, acho que vai ser um jogo aberto, franco, e eu tenho minhas dúvidas se o Bayern vai conseguir dominar tão bem assim. O Leverkusen contra-ataca muito bem também, se a gente vê aqui os tipos de gol, ó, faz muito gol de contra-ataque, então é complicado fazer esse Leverkusen, cara, difícil. Com o delay que tá vindo na Champions, jogo perigoso, perigoso. E agora eu vou falar talvez aqui do segundo jogo com mais discrepância técnica. Primeiro é Feyenoord e Inter, não tenho o que falar, mas o segundo é Benfica e Barcelona, cara. A gente teve esse confronto na liga, na parte de liga da Champions, né, ali naquela parte da classificação. Acho que foi o último jogo que o próprio Benfica tomou uma virada histórica em cima do Barcelona, tava perdendo 3-1, fez um 5-4 ali no final, cara. A gente conseguiu pegar alguns gols ali. Foi loucura, o jogo extremamente aberto. Só que, cara, pra mim o Barcelona evoluiu dessa época pra cá. O Benfica eu acho que meio que se manteve ali. E, cara, eu vejo um Barcelona cada vez mais maduro, cada vez jogando melhor, cada vez mais bem treinado. Então, a gente até vê aqui alguns resultados ruins. Um empate aqui com o Betis, um empate com o Granada, que vocês podem falar que foi no meio termo aqui. Esse não, mas no jogo. Mas, cara, eu vejo o Barcelona cada vez mais maduro. Hoje, pra mim, não em peças, mas jogando talvez o melhor ataque da Europa, cara. Porque é um ataque muito rápido, muito entrosado, sabe contra-atacar bem, sabe trabalhar com pouco espaço, triangulando a bola. Tem muitas peças e tem muitos jogadores para fazer a diferença. Tem o Yamal que faz a diferença, tem o Rafinha que faz a diferença, tem o Lewandowski, querendo ou não, é um cara que é matador, que geralmente aparece nos momentos difíceis e faz um gol. Se a gente fosse botar por peças, para mim o melhor ataque da Europa hoje é o Real Madrid. Eu acho que vai se tornar o melhor ataque até o final da temporada, mas hoje, para mim, o ataque mais perigoso da Europa se chama Barcelona. É um time muito bom ofensivamente. O grande problema do Barcelona, para mim, é a defesa. É um meio de campo que muitas vezes não consegue ter uma marcação tão poderosa para combater, e é um time que acaba prendendo muitos seus recursos numa linha de impedimento ali, forçando a linha para o time estar impedido. Quase todo jogo do Barcelona a gente vai ver o atacante saindo cara a cara com o goleiro e eles vão fazer aquela linha de impedimento. Se a linha fez o impedimento, top, o cara pode até fazer o gol que vai estar impedido. Não é à toa que a gente teve um clássico, o clássico lá do Barça e do Real, que saiu 4-0 pro Barcelona e o Real fez 4 gols impedidos. Então, tipo assim, eles confiam muito nisso. E o time que sabe explorar, que consegue quebrar essa linha do impedimento, acaba pegando o Barça muito de calça curta. Então, o Barça tem esse problema, é um time muito perigoso no ataque, mas também deixa um pouco a desejar na defesa. O time do Benfica, cara, pra mim é um time que joga bem, é um time que tem peças muito boas, principalmente assim pro tamanho assim do time do Benfica, é um clube grande, mas as peças do time são muito boas, só que pra mim é um time que ainda tá muito inconstante. Trouxe reforços aí no meio da temporada, trouxe o Bruma, que é o cara que veio do Braga, trouxe outros jogadores, é um time que se reforçou, então eu vejo ele jogando melhor, eu vejo ele encaixando, mas, cara, pra mim ainda é pior do que o time do Barcelona. Eu acho que esse jogo o Barcelona vai tentar dominar, vai tentar ficar com as posses e o Benfica vai nos contra-ataques. A gente tem que tomar muito cuidado com a bola aérea do Benfica e também com os contra-ataques. Igual eu falei, o Barcelona se expõe muito. Mas se o Barcelona conseguir colocar o Benfica para trás, que essa é a maior dificuldade, é o Barcelona conseguir cercar o time. Quando ele cerca, quando ele coloca mesmo o time para trás, o time vai ter uma ou duas opções de passe no máximo e vai estar sempre marcado, então fica numa situação muito difícil, ter que realmente acertar muito para fazer aquele contra-ataque fulminante. Mas até colocar esse time para trás é um pouco difícil, né? Principalmente esses times de qualidade. Eu acredito no jogo aberto, eu acredito que sim, é um jogo para possibilidades
Dila e Benfica, mesmo na casa do Benfica, mas eu preciso mesmo de um jogo muito bem feito do Barça, porque a gente viu o Benfica explorando muito bem os contra-ataques e ficando várias vezes na cara do gol e conseguindo quebrar essa linha do impedimento que o Barça faz muito bem, mas que nem sempre funciona. Para finalizar, cara, eu vou trazer 2 jogos aqui da Conmebol Libertadores. Primeiro vou trazer aqui esse do Melgar e do Cerro Porteño. É jogo de ida e volta. O time do Melgar vem bem favorito dentro de casa. Para mim foi um time que surpreendeu. Eu achava que ia ter um confronto um pouco mais difícil, mas acabou conseguindo passar e se classificar. E agora vai pegar o Cerro Porteño. Cara, eu achei a sorte do Melgar um pouco baixa. Para mim o time do Cerro Porteño não é um time ruim. É um time muito cascudo, que tá mais acostumado a jogar esse tipo de competição que o Melgar, então eu acho que aqui pode encaixar um lei favorito para quem gosta de trabalhar correção. É um jogo duro, jogo aqui de Libertadores, ninguém vai querer perder, bem under, não tem uma liquidez tão boa, mas eu achei que vai ser difícil pro Melgar. Então, para quem for trabalhar esse jogo, cuidado, mas eu acho que o valor tá mais do lado do Cerro. Cerro se mostrou um time muito duro aí na classificação, apesar de ter pegado o adversário mais fraco. Próximo jogo, que é o jogo que eu quero comentar mais, vai ser o jogo do Barcelona contra o time do Corinthians. Cara, o time do Corinthians era um time que vinha com as peças, terminou o campeonato muito bem, e agora pro meio do final aí do Campeonato Paulista, tá com mais dificuldade, não jogou tão bem, decaiu muito o seu time. Vai pegar o time do Barcelona do Equador, que é um time chato, cara, não é um time muito fácil, é um time que tende a querer jogar do estilo do Barcelona original, aquele estilo Guardiola, com muita posse de bola, toca. E, cara, não é um time muito fácil. Mas, pra mim, esse time do Barcelona tem muita dificuldade quando pega um time de maior qualidade, que é o Corinthians. Eu acho que pelo Corinthians estar fora de cara, o Corinthians não vai querer dominar tanto o jogo. Mas eu acho que ele ainda é favorito. E caso o Barcelona comece a errar muito, o Corinthians pode dominar. Eu acho que esse confronto tá muito mais pro lado do Corinthians e que a gente tem que tentar achar e explorar o lado do Corinthians, tentando pegar os leis do Barcelona. Mas, pra isso, a gente precisa que o Corinthians volte a jogar bem, volte a jogar, volte a se impor. E é isso que eu quero ver do Corinthians. Eu acho que também ele fez uns jogos mais fracos, pelo que eu vi aí na Libertadores, mas também estava com um adversário muito acessível. Agora é um jogo mais difícil, acredito que eles vão vir mais concentrados. Pessoal, essa foi a análise da quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses jogos são mais difíceis. Realmente eu vou focar mais nos jogos da tarde da Europa, que é o meu foco principal de trabalho até a América do Sul realmente começar a ganhar jogos maiores com mais liquidez para eu poder trabalhar mais cheio. Belezinha? Quero desejar aí uma ótima quarta-feira para todo mundo. Grande abraço, tamo junto e até amanhã para análise da Europa League e Conference League, que tem muito jogo.